Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 19 de novembro de 2021. Estamos na sexta-feira da 33ª semana do tempo comum. Primeira leitura. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 4, versículos 36 ao 37 e 52 ao 59. Celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Repetindo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Escutemos com atenção o Santo Evangelho, Lucas capítulo 19, versículos 45 ao 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo, procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente, nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Contexto da primeira leitura de hoje, nós temos um ensinamento muito importante que a gente deve sempre levar em consideração frente às muitas lutas que nós travamos no dia a dia e principalmente quando a perseguição se abate contra nós. É notável qual é a mensagem dos livros dos Macabeus com o texto que nós ouvimos hoje. O mal não tem a última palavra. O mal não tem a vitória. Por mais que ele faça barulho, ele faz muito barulho, ele faz bastante propaganda. E tem aqueles que trabalham em prol dele, divulgam, né? O mal se organiza bem. O mal, ele é astuto. Mas ele não tem a última palavra, ele não vence. O povo ali, judeu, nesse contexto que nós estamos acompanhando dos livros dos Macabeus, chegou ao extremo da humilhação. Porque feriram aquilo que para a religião era demasiadamente sagrado. O templo, lugar de encontro com Deus, lugar do culto a Deus, foi vergonhosamente profanado. O inimigo fez o que bem quis com o templo, esculhambou o templo. Pensa na tristeza desse povo ao ver aquele lugar sagrado de oração ser profanado, sabotado, cercado, emporcalhado pelo inimigo. A humilhação foi imensa. Para você ter uma noção do que isso significava, ou do que isso significa, é você pensar num templo católico no qual você tem muita devoção e de repente as pessoas
inimigas da fé da igreja incendiarem, queimarem, fazerem todo tipo de horror, cometerem todo tipo de atrocidade contra o templo. Isso vai causar muita dor em você. Em nós que somos católicos, a gente vamos pegar como exemplo o Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida, né? O que se fizerem alguma coisa, né, contra aquele santuário, que para nós é muito caro, lugar de encontro, lugar onde o povo brasileiro manifesta sua fé ali, dedicado à Virgem Maria, Senhora Aparecida. Dói muito. Na verdade, já dói ver o que certos tipos de liturgias que fazem lá dentro, né? Vamos ser sinceros, né? Isso, na verdade, já dói em ver o abuso litúrgico que cometem às vezes lá. Isso já nos causa espanto, né? Agora imagine o inimigo entrar, vilipendiar, quebrar, destruir, tacar fogo, profanar mesmo. Nossa Senhora, né? Então é só para você tentar entender a situação aqui dos Macabeus. Chegou a esse limite. Mas, como a gente começou a nossa reflexão, o mal não tem a última palavra. Se o mal tem força para profanar, o bem tem força para consagrar, para abençoar. E é isso que os Macabeus vão fazer agora. Judas Macabeu toma a palavra e incentiva todos agora para uma reconsagração do templo. Já que ele havia sido profanado, era preciso reconsagrá-lo, consagrá-lo de novo, ou seja, santificá-lo de novo. E eles fazem isso. É isso que a gente precisa fazer. Se nossos templos, que são os nossos corações, foram profanados por uma vida que a gente viveu longe de Deus, nós precisamos reconsagrá-lo a Deus. Se nossas famílias, nossas casas foram profanadas por nós colocarmos adentro, profanarmos as nossas famílias com costumes, com coisas mundanas que vão contra os valores do Evangelho, nós precisamos reconsagrar nossas famílias. Você casal católico, precisa reconsagrar o seu matrimônio, consagrar de novo. Em que momento que nós nos perdemos? Pergunte-se, em que momento que nós nos perdemos? Em que momento que a gente errou a rota? É preciso voltar. Se fomos nós mesmos que cometemos os ataques, aquilo que é sagrado na nossa vida, o nosso ser, o nosso viver, a nossa fé, a nossa igreja, a nossa casa, a nossa comunidade, se fomos nós mesmos, que a gente faça um ato de reparação, peça perdão e recomece. Se foram os outros que profanaram, não permitamos que façam isso com aquilo que é mais sagrado para nós e protejamos aquilo que é sagrado, protejamos a nossa fé, protejamos a nossa casa, protejamos a nossa família, protejamos a nossa comunidade, protejamos a nossa igreja. Como foram os Macabeus que resistiram, sim, pagaram um alto preço, muitos deram a vida, mas ao final puderam retomar o templo para poder reconsagrá-lo. Deus está convidando nós hoje a termos a ousadia e a coragem de reconsagrar nossa vida a Ele. Jesus entra no templo hoje, no evangelho que a gente escutou, e Jesus, Ele purifica o templo. Jesus diz: está escrito, minha casa será uma casa de oração, no entanto vós fizestes dela um antro de ladrões. Então Jesus, ele vai e purifica o templo, expulsando dali os vendedores, aqueles que faziam da casa do Senhor, do lugar de encontro consagrado, que transformaram aquilo num lugar de comércio. Jesus expulsa dali os vendilhões, Jesus purga dali aquilo que não é do templo, aquilo que não pertence àquele espaço consagrado a Deus. Os açoites de Jesus foram para purificar, não para causar pânico, terror, mas para purificar. Às vezes é necessário que usemos os açoites, né, no sentido figurativo. Às vezes precisamos ser radicais, sermos duros conosco mesmo. Primeiro, né, com a gente mesmo, a gente precisará ser duro. O pai e a mãe precisarão ser duros na correção aos seus filhos. O esposo e a esposa precisarão ser duros nas correções que um tiver que fazer com o outro, para os dois voltarem a santificar o matrimônio. O padre precisa ser duro com a comunidade para buscar a purificação daquela comunidade e consigo mesmo, e a comunidade também com o sacerdote, no sentido de conversar, de orientar as palavras, claro, sempre no respeito, mas
se for preciso, dureza nas palavras. Padre, o Senhor foi consagrado para santificar, Padre. Então nós precisamos que o Senhor use das suas mãos, da sua voz, para a santificação das nossas vidas e não para esses tipos de práticas de transformação da palavra em ideologias, fazendo uso político daquilo que é sagrado da igreja. Não pode. Então nós precisamos purificar, e às vezes, como já meditamos ontem, né? Às vezes essa purificação será um pouco dura da nossa parte, mas é necessário, sempre fazendo na caridade, é claro, porque é o amor que nos leva a essa dureza e essa exigência da correção para melhorar, para santificar. Aqueles que não querem se corrigir, aqueles que querem continuar no erro, continuar na vida desregrada, na vida sem limites, sem regras, sem normas, que querem fazer a igreja, querem fazer da igreja uma extensão das suas vontades e que a igreja faça o que ele faz. Esses que não querem, sim, vão perseguir os que querem viver na justiça, os que querem viver na retidão. Eles vão perseguir, como aqui Jesus, os sumos sacerdotes, mestres da lei, os notáveis do povo procuravam um modo de matar Jesus, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Então, trabalhe com a verdade, porque a verdade há de vencer. Todos nós, em todas as áreas aqui mencionadas, precisamos buscar esta purificação. Os açoites certamente não serão preparados por nós com cordas para a gente descer em nada e nem ninguém, mas os açoites serão as nossas condutas, os açoites serão o nosso testemunho, os açoites serão o nosso comportamento reto, os açoites serão o meu matrimônio vivido na santidade, os açoites serão o meu sacerdócio vivido na vida de santidade. Esses serão os açoites que farão com que as pessoas se incomodem e busquem, então, a partir daí, uma conversão. Senhor, dê a graça de não nos deixarmos vencer pelo mal, mas sim vencer o mal pelo bem, e o bem vence sempre, porque Deus é o bem, Deus é o amor, Deus é a vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.